Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão da Câmara reunida, cumprimentando os presentes, os meus pares, ilustre representante do Ministério Público, servidores. Inicialmente, submeto a apreciação dos meus pares à ata da última sessão. Não havendo nada a ser feito, nenhuma supressão, acréscimo, dou-a por aprovada. Comunico processo que está sendo adiado, é o 7 da pauta, com marca de Primavera do Leste, agravante AFMR e outro, agravado Ministério Público. Relatora é a doutora Serli Marcondes Alves, que está justificadamente ausente. Portanto, este processo está adiado. Seguindo orientação do regimento interno, passamos a seguir processo já em julgamento, é o 1 da pauta, embargos infringentes, embargante Valdemiro Gueno e embargado Vanderlei Luiz Barbieri. Processo da relatoria do eminente desembargador João Ferreira, que negou provimento ao presentes embargos, a desembargadora Marilsen, revisora também, o desembargador Orlando, que já havia votado na última sessão, enviou um ofício comunicando que, por motivo pessoal, que solicita que seja desconsiderado o voto proferido por ele nos autos dos embargos infringentes 52888/2012, em razão de não participar por motivo de furo íntimo. Portanto, está desconsiderado o voto e esta solicitação do desembargador encontra amparo no regimento interno, que preceitua que, antes de encerrada a votação, poderá qualquer dos votantes voltar atrás ou até mesmo desconsiderar o voto, como o fez o desembargador. Pedi vista dos autos e a desembargadora Clarice e o desembargador Marcos estão aguardando. Eu trouxe um longo voto, mas também não menos longo é o meu resumo, mas vou ser obrigada a fazer a leitura em razão dos que ainda estão aguardando. Trata-se de ação de rescisão contratual acumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, manejada pelos órgãos embargantes, julgada parcialmente procedente com a consequente rescisão do contrato de compra e venda e outras avenças, folhas, do termo aditivo de compromisso de compra e venda e outras avenças, folhas, do termo de compromisso de folhas, do contrato de confissão de dívida de folhas e segundo termo aditivo datado 19/6/2006, tendo o juízo determinado o retorno das partes à situação anterior, ou seja, cada um retorna a posse de seu imóvel. Contra essa decisão, o embargado ingressou com recurso de apelação civil 87.917/2011, cujo trâmite ocorreu pela segunda Câmara Civil, sendo da minha relatoria, no qual, em razão da rescisão do contrato, decidi em prover parcialmente o apelo apenas para suspender os efeitos da procuração outorgada pelo apelante embargado aos apelados, ora embargantes, por meio da qual o embargado outorgava-lhes poderes para a transferência e escrituração da Fazenda Passárgada 2. No mais, mantive a sentença quanto à determinação de rescisão dos compromissos de compra e venda realizados entre as partes, sob fundamento, em síntese,
de que o apelante, ora embargado, deu causa ao descumprimento do pactuado, haja visto que, apesar de ter se comprometido a transferir a fazenda denominada Passagarda 2 imediatamente aos apelados embargantes, livre e desembaraçada de qualquer ônus, deixou de realizar o georreferenciamento do imóvel em questão, documento este imprescindível para a caracterização da transferência, escrituração, cuja obrigação lhe competia, fato que obstou a realização do registro do referido imóvel em nome dos autores, ora embargante. O voto vencedor, proferido pela eminente desembargadora revisora, desembargadora Clarice Claudino da Silva, foi em sentido contrário, ou seja, reconheceu que o outorgante do imóvel da Fazenda Passagarda 2, ora embargado, não estava obrigado a fazer o georreferenciamento. Assim, não teria motivado o descumprimento contratual para justificar a rescisão pleiteada pelos autores embargantes, já que a este cabia fazer o georreferenciamento da área em face do documento de folhas 321 a 322, consistente na escrituração de compra e venda do imóvel, lavrado no primeiro ofício notarial registral de Aragarça, Goiás, na qual consta que o adquirente do imóvel, Valdomiro Gueno, assumira obrigação pelo georreferenciamento da área. Diante desse quadro, o cerne da questão refere-se a quem deveria, no caso, providenciar o georreferenciamento da área, Passagarda 2, se o proprietário outorgante embargado ou se estava a cargo dos embargantes outorgados, para então se concluir se houve ou não descumprimento contratual daquele a ensejar a rescisão do compromisso de compra e venda e dos termos aditivos na forma determinada pela sentença recorrida. Inicialmente, entendo pertinente tecer alguns esclarecimentos acerca do georreferenciamento instituído pela Lei 10.267/01, regulamentada pelos decretos 4.449/2002 e 5.570/2005, que estabelecem prazos para sua realização. Sabe-se que georreferenciamento refere-se ao procedimento de identificação do imóvel, a sua descrição, limites, características e confrontações, que é realizado por meio de memorial descritivo, firmado por profissional devidamente habilitado, tudo visando garantir a fiscalização, bem como a segurança dos negócios jurídicos, evitando-se que seja realizado o registro de uma mesma área em matrículas distintas e corrigindo-se erros eventualmente existentes. Portanto, evidente que incumbe ao proprietário do imóvel proceder esta regularidade da situação cadastral do seu imóvel. Isto porque o imóvel é considerado regular quando estiver com a sua situação cadastral, tributária e jurídica de acordo com a legislação aplicável ao caso, considerando-se regular a sua situação cadastral quando registrada todas as suas alterações no Sistema Nacional de Cadastro Rural, devidamente atestada por meio de certificado de cadastro de imóvel rural, que é imprescindível para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender, bem como para homologação de partilha amigável e ou judicial e sucessão causa-morte, na forma da Lei 4.947/66. Sob o aspecto da regularidade jurídica tratada nesse caso, o imóvel deve estar devidamente registrado no cartório de registro de imóvel, com todas as obrigações legais atendidas, especialmente o georreferenciamento, que hoje constitui uma obrigação legal, assim como a verbação da área concernente à reserva legal, sendo certo que, não estando devidamente georreferenciada a área, o oficial de registro imobiliário fica obstado de realizar atos registrais referentes à transferência da área, parcelamento, remembramento ou qualquer alteração ocorrente na descrição do imóvel. Assim, com a edição da Lei Federal 10.267/01, tornou-se obrigatória a apresentação da descrição georreferenciada dos imóveis rurais pelo proprietário nos prazos legais, existindo ainda hipótese em que o georreferenciamento tem obrigação imediata, independentemente da dimensão da área, que são os seguintes: quando se pretende realizar o registro imobiliário das situações de transferência, alienação, loteamento, desmembramento, remembramento do solo rural, conforme dispõe o artigo 10 do Decreto Federal 4.449, alterado pelo Decreto 5.570/2005. Portanto, para a realização do negócio jurídico que importe em alienação de propriedade rural, o proprietário alienante e transmitente deve ter realizado o devido georreferenciamento. Caso contrário, a alienação não poderá ser concretizada, tendo em vista a impossibilidade de se efetivar o registro de transferência à margem da matrícula do imóvel rural não georreferenciado.
comentários, aí eu cito o sítio do site que foi localizado a doutrina aqui trazida. Trazendo a questão para o caso em tela, da análise das circunstâncias em que o negócio jurídico foi realizado, bem como dos documentos existentes nos autos, tenho que o ora embargado e transmitente do imóvel não pode tributar a responsabilidade pelo georreferenciamento da área aos embargantes da forma pretendida. Isto porque, quando da realização do segundo termo aditivo, comprometeu-se o embargado a transferir a fazenda Passagarda 2 aos embargantes, entre parênteses, imediatamente livre e desembaraçada de qualquer ônus. Assim, na forma retromencionada, quando da alienação do referido imóvel, este já deveria estar devidamente georreferenciado pelo seu proprietário, no caso o embargado, para que pudesse ser registrado em nome dos adquirentes e embargantes, especialmente se levarmos em consideração os prazos estabelecidos pelos decretos federais 4.449/02, alterado pelo decreto 5.570/2005. Cumpre registrar que o prazo inicial ou termo acordo para a realização dos georreferenciamentos de imóveis rurais são contados a partir de 20 de 11 de 2003, artigo 10, parágrafo 3º, inciso 1 a 4, Decreto Federal 4.449/02. São os seguintes. Inciso 2. 1 ano para os imóveis com área de 1.000 a menos de 5.000 hectares. Assim, levando-se em consideração que a Fazenda Passagarda 2 possui área de 1.229 hectares e 5 ares, e que o proprietário embargado teria 1 ano para o seu georreferenciamento a partir de 20 de 11 de 2003, na forma reto mencionada, é evidente que, quando da transferência do imóvel, este já deveria, por imposição legal, estar devidamente georreferenciado, como manda a lei. Necessário observar, ademais, que, apesar do embargado sustentar que havia otorgado procuração para que os embargantes fizessem a transferência do imóvel, entretanto, pelo que se constata, referido documento de per si não é suficiente para a efetivação da transferência junto ao cartório de registro de imóveis, uma vez que os adquirentes ficaram obstados de realizar o questionado registro, já que, para tanto, exigida a apresentação do propalado georreferenciamento na forma da Lei Federal 10.267/2001, obrigação que já deveria ter sido previamente cumprida pelo embargado na qualidade de proprietário do imóvel alienado, e que o mesmo deixou de atender no prazo legal, como alhures mencionado. Outro sim, cumpre ainda notar que, com relação ao fato de constar na escritura pública de compra e venda de folhas 231, 322, que o comprador, no caso dos embargantes, embora se responsabilizariam pelo georreferenciamento no ato do registro do imóvel, verifica-se, entretanto, que este documento foi lavrado em 28 de 11 de 2007. Ocorre que, posteriormente, foi lavada escritura pública de re-ratificação de escritura pública de compra e venda, como se constata as folhas 63 dos autos, na data 8 de 10 de 2008, portanto, quase 1 ano depois. Oportunidade em que o embargado Vanderlei Luiz Barbieri, representado por Valnei Luiz Gueno, assumiu expressamente a responsabilidade da apresentação do georreferenciamento, de modo que, no meu entender, este documento, por ser superveniente, substitui nesta parte aquele de folhas 321, 322, ao dispor da seguinte forma, aspas, que a responsabilidade da apresentação do georreferenciamento por ocasião do registro daquela escritura fica sendo de exclusiva responsabilidade do outorgante, no caso, o embargado. Fecha aspas. Como se vê, a referida escritura de re-ratificação da escritura de compra e venda foi firmada em 8 de 10 de 2008, portanto, em data posterior à lavratura da escritura de compra e venda de folhas 321, 322, que é de 28 de 11 de 2007, na qual o embargado se embasa para fundamentar que tal obrigação seria dos embargantes. Tanto é verdadeiro o fato de que o embargado assumiu a responsabilidade em realizar o georreferenciamento do imóvel, que em 23 de 11 de 2007 ingressou com pedido administrativo junto ao INCRA, como pode ser visto nas folhas 317 dos autos. Portanto, antes mesmo da realização da escritura pública de re-ratificação, na qual, diga-se mais uma vez, assumiu expressamente referida obrigação. Portanto, embora tenha o embargado ser obrigado a transferir imediatamente o imóvel aos embargantes,
inclusive outorgando procuração para realizar tal transferência, como alega, é evidente que esta obrigação não pode ser cumprida pelos embargantes na forma avançada, tornando inócuo o referido documento e os poderes nele contidos diante da impossibilidade legal da realização do registro pelos adquirentes e ora embargantes, uma vez que o imóvel ainda não havia sido georreferenciado pelo seu proprietário, apesar da normatização da Lei 10.267/2001, tornar-se obrigatório o referido procedimento no caso de alienação para alteração da matrícula. Ademais, necessário ainda notar que, embora o embargado tenha afirmado a invalidade das referidas escritura pública de re-ratificação de folhas 67, mormente quanto à parte em que assumiu a obrigação pelo georreferenciamento ali constante, seja para lhe transferir dita obrigação. Todavia, é necessário notar que a existência de vícios de consentimento a invalidar o ato jurídico em questão deve ser objeto de comprovação por meio da via adequada. Isto porque eventual vício de consentimento não pode ser objeto de mera presunção. Ademais, ainda que se admita a hipótese de que o procurador do embargado eventualmente possa ter atuado além dos poderes que lhe fora conferido, como afirma o embargado, este fato de per si não ter o condão de invalidar referido documento e a consequente obrigação pelo georreferenciamento assumida pelo embargado na escritura pública de re-ratificação, folhas 63, a menos que comprovasse fraude, adotando-se a via processual adequada, o que, no caso, não ocorreu. Portanto, diante da situação retratada nos autos, a meu ver, o embargado tinha a obrigação de providenciar o georreferenciamento do imóvel para possibilitar a efetivação da sua transferência, primeiro porque a lei determina a sua realização, estabelecendo inclusive prazo para esta finalidade a ser cumprido pelo proprietário do imóvel, que no caso fora descumprido pelo embargado. E segundo, porque ele próprio assumiu esta obrigação, as folhas 63, como já mencionado, de forma que deu causa ao descumprimento do contrato na forma anteriormente decidida pelo juízo de piso, de cuja decisão comunga essa julgadora, levando à rescisão contratual e retorno das partes ao status quo ante. Além disso, repite-se, a simples outorga de poderes aos embargantes para a transferência do imóvel e realização de seu registro não se demonstra suficiente para esta finalidade, no caso sem que antes o imóvel estivesse devidamente georreferenciado, de nada adiantando, portanto, esses poderes conferidos aos embargantes. Assim, em face dessas breves considerações, dou provimento aos embargos infringentes para manter o voto vencido da minha lavra. É como voto. Desembargador Marcos Machado está aguardando. Eu já votei, Excelência? Já? Votou na sessão Acompanhei anterior. o relator, né? Desembargador Marcos. Desembargador, senhora presidente, eminentes pares, eu, atento aos memoriais recebidos pelas partes, recebi, por meio magnético, a decisão do eminente relator, desembargador João Ferreira Filho, a qual retrata uma verdadeira aula de hermenêutica jurídica, direito das obrigações, em especial sobre a liberdade contratual. Ouvindo e acompanhando o voto de Vossa Excelência, que também me disponibilizou por meio impresso, eu não tenho dúvida alguma de que a obrigação, não obstante a disposição contratual e o desejo das partes, de realizar o georreferenciamento é do vendedor, mesmo porque essa previsão é legal para a regularidade da propriedade perante o registro imobiliário e perante o fisco, ou seja, há uma responsabilidade fiscal e administrativa do vendedor, do proprietário, de ter a sua propriedade georreferenciada para os fins de alienação. A minha dúvida persistia justamente na obrigação, se eleita do vendedor ou dos compradores. O desembargador João Ferreira, no seu brilhante voto, deixou claro que a lei não identifica ou elege qual das partes, e fez toda uma persecução a respeito dos momentos em que as partes
ora atribuíam a uma delas, ora a outra. E o que me leva a acompanhar Vossa Excelência é justamente o segundo momento em que a obrigação é transferida ao vendedor por meio de uma escritura de reatificação. E, nesse contexto, eu acompanho Vossa Excelência. Por maioria, negar o provimento aos embargos. Desembargador Orlando, 2, 3 e 9 de vossa relatoria e 10 são embargos. Não, o primeiro, desculpe-me, é conflito de competência. Se Vossa Excelência me permite, eu vou resumir. É matéria sumulada, é a súmula 480 do STJ, que diz o seguinte: o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação de empresa. A douta Procuradoria de Justiça é nesse sentido, opinou pela procedência do conflito, de modo que eu estou acolhendo o parecer ministerial, dando procedência ao conflito negativo e julgando competente o juízo suscitado para processar e julgar a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Votorantim. Jogou procedente. Procedente. É matéria sumulada. Eu acompanho, desembargador Clarice. Desembargador Marcos. De acordo. Desembargador João. Desembargador Marilce. Unanimemente, nos termos do voto do relator, julgar procedente. Terceiro, embargos de declaração. Nono e décimo, né? São embargos de declaração. Exatamente, o 9 e o 10. São todos eles, presidente, se pretende, na verdade, rediscussão da matéria. Eu faço, inclusive, neles referências à parte que se alega omissão. Em um deles apenas, eu reconheço, inclusive, a litigância de má-fé e estou apenando, se trata do 9 da pauta. Eu digo que, na verdade, ele está protelando o findar do processo. Na emenda, eu digo o seguinte: a intenção maliciosa do recorrente, interpondo o recurso com a simples motivação de procrastinar a marcha processual, justifica a aplicação da multa preconizada na lei processual, penalizando o litigante que desborda dos limites éticos que devem reger a conduta das partes em juízo. Estou fixando a multa em 1% sobre o valor da causa. Eu acompanho Vossa Excelência em tudo, inclusive na apelação na litigância de má-fé. Consulta o desembargador Clarice. De acordo. Desembargador Marcos. Idem. Desembargador João. Desembargadora Marilce. De acordo. Unanimemente, os termos do voto do relator desprover o recurso, sendo que no 9 da pauta houve ainda a penalização por litigância de má-fé. Presidente, parece que eu não participo mais, eu pediria licença para me ausentar do plenário. Quatro da pauta. Desembargador João Ferreira. Conflito de competência suscitante juiz da 9ª Vara da Comarca da Capital, suscitado juiz da 3ª Vara especializada em Direito Bancário. Presidente, esse conflito envolve aquela matéria que o desembargador Marcos Machado... Eu fiz a... Mas para a próxima sessão ou para essa? Então, eu vou pedir para adiar a próxima sessão, porque os dois processos são idênticos, porque ele vai suscitar o incidente de informação de jurisprudência que vai resolver isso logo. A pedido do relator, fica adiado 4 da pauta para a próxima sessão. 5 também. 5 também é a mesma coisa, fica adiado também? Adiado também o 5 a pedido do relator. Seis da pauta. Mandante de segurança 120.624, impetrante Osmar Martinago, impetrado, excelentíssima senhora desembargadora relatora da medida cautelar inominada 117527. Sou a relatora.
Também vou pelo resumo com a vênia dos Vossas Excelências. Cuida-se mandado de segurança individual impetrado por Osmar Martinagro e outros, em face de ato praticado pelo excelentíssimo senhor desembargador Marilson Andrade Adário, relatora da medida cautelar inominada 117.527, 2012, que indeferiu liminar postulada por não preencher os requisitos necessários à sua concessão ao Fundo Buriúris. A ordem de segurança deve ser denegada, senão, vejamos, no caso em análise, objetivam os impetrantes a concessão da ordem de segurança para suspender o andamento dos autos 44598 em trâmite pela primeira vara civil da comarca de Primavera. Os impetrantes se insurgem contra o indeferimento da liminar nos autos da medida cautelar inominada 17527, negada pela eminente relatora desembargadora Marilson. Pelo conteúdo da decisão atacada, não se verifica direito líquido de certo ofendido. Primeiro, porque o deferimento da liminar à medida cautelar é facultativa com dispõe dos artigos 557 e 798 do Código de Processo Civil. No caso, a relatora da medida cautelar inominada indeferiu a liminar e fundamentou sua decisão na falta de demonstração do Fundo Buriúris. Ademais, somente em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica com perigo de dano irreparável, o remédio constitucional é admissível contra a ato judicial. No caso, não há nenhuma dessas hipóteses, motivo pelo qual tenho que não merece essas alegações expedidas pelo nesse mandamos. Diante das breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, aqui eu peço vênia e agora vou colher o parecer oral, denego a ordem pleiteada pelos impetrantes. Mantido o parecer escrito com o meu pedido de vênia, consulto os meus pares. Desembargador Clarice. Desembargador Marcos. Acompanho. Desembargador João. Unanimemente, nos termos do voto da relatora em consonância com o parecer, denegaram a ordem. Desembargadora Marilson. Enquanto ela vota, eu estava curioso, não sei se o desembargador João pode compartilhar com apenas a título de curiosidade. Nesta ação, nesta pretensão que Vossa Excelência manteve a sentença do juízo, me chamou a atenção a seguinte situação de fato, que eu acredito que seja interessante para uma reflexão. Como decidido, né, por maioria e respeitada essa decisão, me surgiu a seguinte dúvida. A parte que não pode, por conta desse impedimento que é o GEL, transferir a propriedade, ela teve a sua ação julgada improcedente pela segunda Câmara, correto? E mantida agora. E a pretensão de rescisão do contrato, ela acumulada com perdas e danos. Eu fiz uma leitura rápida, achei bom, em última hipótese, a parte que não conseguiu futuramente, teve algum problema, propriedade, inclusive titulação dupla, que em Mato Grosso tem muita titulação do INCRA e do Intermate, ela não consegue georreferenciar e, para que ela regularize a sua pretensão, só uso capião futuro. Bom, isso geraria, em tese, uma indenização para aquele que adquiriu e não pôde transferir a propriedade e sim a posse. Ao julgar improcedente, porque é uma ação acumulada, ele ficou sem mecanismo de ressarcimento algum. Ele ficou sem a propriedade, que ele transferiu, ele ficou com uma posse de outra e ele não terá como ingressar com uma perdas e danos. Está correto meu raciocínio? Porque elas são acumuladas. Está, né? Tá. Então, é que eu queria ter colocado esse raciocínio no meu voto oral, mas acabei me encurtando.
Desembargador Marcos, enquanto aguarda a desembargadora Marilce, Vossa Excelência relata o 3 da pauta complementar, Miguel Ângelo Cabades e João dos Santos Mendonça, é agravo regimental. Vossa Excelência é o relator e tem a palavra. Posso resumi-lo? Miguel Ângelo Cabade, ele se valeu de uma decisão inicial no juízo singular que assegurava uma discussão contratual de preferência numa compra e venda e que ele figurava como locador. Eu julguei prejudicada a reclamação e depois houve embargos, monocraticamente também eu desprovi, uma vez que houve o julgamento da ação em primeiro grau e eu identifiquei, inclusive, como parecer do Ministério Público, a prejudicialidade, né? E, nesse sentido, ele tentou, via de agravo, dizer que havia uma prevenção, inicialmente, como um primeiro argumento, e, portanto, não poderia se falar em prejudicialidade. E eu demonstro que não, que houve a prejudicialidade da intercorrente, a orientação jurisprudencial do STJ nesse sentido, claro, né? E também trouxe à baila aí uma orientação doutrinária para mostrar que essa questão ela não pode prosperar mesmo, porque ele entrou com uma ação cautelar, medida cautelar, para assegurar o efeito devolutivo contra a decisão do juízo singular, e na primeira Câmara nós julgamos improcedente essa ação. Então, é mais uma forma que ele está tentando para se manter como locatário, né, no imóvel que já foi vendido e hoje, inclusive, já até venceu o contrato que ele havia mês passado. Então, eu estou desprovendo, né, nesse contexto, eu estou conhecendo, mas desprovendo o agravo. Desembargador João. De acordo. Desembargadora Marilce. Estou de acordo. Também estou de Obrigado acordo, pela desembargadora confiança. Clarice. De acordo. Unanimemente, os termos de voto do relator desproveram o agravo. Desembargadora Marilce, 8 da pauta. Espólio de Anael Davi de Rezende, representado pelo inventariante Alex Borges de Rezende, e espólio de Manuel Silva Filho e outra. Vossa Excelência é a relatora. Esse é o 8? 8. É porque também tem o 2 da complementar, que também... É as mesmas partes, né? 2 da complementar também. Mesmas partes. Então eu peço até o julgamento em conjunto, que, na verdade, o 8 é agravo regimental e o 2... E o 2 também um agravo regimental. Na verdade, o 2 é um agravo regimental contra uma decisão minha monocrática que desprovi embargos de declaração. Na verdade, começou com uma ação rescisória proposta pelo espólio de Anael Davi de Rezende, representado pelo seu inventariante, contra o espólio de Manuel da Silva Filho e outra. E nessa rescisória foi pedida uma tutela antecipada de suspensão do cumprimento de um acórdão numa ação reivindicatória. Pedi a ele, então, um contramandado de missão de posse em seu favor até final do julgamento da ação rescisória. Eu indeferi essa liminar e o autor da rescisória interpôs o agravo regimental, este aqui, 8, e, ao mesmo tempo, embargos de declaração da minha decisão monocrática. Eu, monocraticamente, apreciei os embargos de declaração e agora veio o regimental contra os embargos de declaração por mim, apreciados monocraticamente. Por isso que nós temos aqui 2 recursos relativos à mesma decisão de indeferimento dessa tutela antecipatória.
Na decisão monocrática por mim proferida, disse eu, busca a parte requerente a concessão de antecipação de tutela visando a suspensão do venerando acórdão recidendo proferido na ação reivindicatória, em consequência seja pedido contramandado de emissão de posse em seu favor até o julgamento final da presente ação rescisória. No caso, aí eu cito o artigo 489, enfim, no caso, as razões da inicial e os documentos que acompanham não convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão da antecipação de tutela. A alegação de nulidade do julgado por erro improcedendo, em razão de o juiz desrespeitar o procedimento e a forma dos atos processuais, bem como o erro injudicando, ante a injustiça e julgamento equivocado pela não aplicação da norma correta, ainda que grave, carece de maiores esclarecimentos, o que só será possível com a instrução do processo. Ademais, é importante ressaltar que a sentença, até que se prove o contrário, foi proferida em estrita consonância com as alegações e provas produzidas naqueles autos, não justificando, portanto, a suspensão de sua execução. Fica, assim, comprometida a verossimilhança das alegações do autor, porque pretende rescindir decisão que se tornou coisa julgada obtida em processo de cognição exauriente, na qual foram levadas em conta todas as provas ali produzidas. Diante do exposto, indefiro a antecipação de tutela. Então, essa foi a minha decisão, e veio, então, os embargos de declaração. Aí eu complementei nos embargos de declaração. Não é possível aferir de plano, nesta fase de cognição, se houve alegada falsidade e irregularidade no título dominial trazido aos autos pelos réus, se confrontarmos com os documentos novos, havendo necessidade de uma instrução processual, de modo que seja oportunizado à parte adversa que obteve sentença favorável transitada em julgado ou contraditório. De igual sorte, não há como vislumbrar que a emissão se deu em área maior, até porque o mandado de emissão de posse de folhas 552 é bem claro ao descrever que a área a ser emitida corresponde a 29 hectares e 6.360 metros quadrados, não constando no auto circunstanciado de emissão de posse que esta se estendeu sobre uma área de 40 hectares. Essa é a discussão trazida pelo autor da rescisória. Se não bastasse, se diz que não se concede antecipação de tutela se as alegações deduzidas estão sujeitas à dilação probatória. Com isso, até prova em contrário, deve prevalecer a sentença transitada em julgado. Então, aí eu, mais uma vez, naqueles embargos de declaração, ainda fiz uma complementação das razões pelas quais eu indeferi a tutela. E eu não vi nenhuma motivação para modificar essas decisões já proferidas. Portanto, nos dois casos, número 8 e número 2 da pauta, eu estou desprovendo o regimental. Eu vou acompanhar, Vossa Excelência. Desembargador Clarice. Desembargador Marcos. De acordo. Desembargador João. De acordo. Unanimemente, os termos do voto da relatora desproveram ambos. Desembargadora Marilce, da pauta complementar, conflito de competência, suscitante juiz da 6ª Vara de Família e Sucessões da Comarca da Capital, suscitado juiz da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital. Vossa Excelência, com a palavra. Pela procedência do conflito de competência, mantido parecer. Pauta? Mantido parecer. Da pauta complementar. O parecer é pela reconhecimento da competência do juiz suscitado. É que o conflito negativo foi suscitado pelo juiz da 6ª Vara de Família e Sucessões da Capital, em face do juiz da 5ª Vara de Família e Sucessões, também da Capital, o qual declarou ser incompetente para processar e julgar a ação revisional de alimentos com pedido de tutela antecipada para redução do quanto, indicando o juízo suscitante como um foro competente para processamento e julgamento do feito. O suscitante alega inexistência de conexão ou prevenção entre a ação revisional imposta e a ação de alimentos que se pretende revisar, haja vista que, malgrado a ação de alimentos tenha sido processada por ele, juiz suscitante, ela já se encontra extinta. Então, em razão disso, é que ele entende que não é mais dele. Portanto, a distribuição poderia ser feita de forma livre. Eu estou aqui citando a súmula 235 do STJ. A conexão não determina a reunião dos processos e um deles já foi julgado. Se a ação de alimentos já foi julgada e já encontra-se
extinta, não há razão de se manter uma conexão com a ação de alimentos anteriormente apreciada. Então, eu estou julgando procedente o conflito para determinar a competência do juiz da 5ª Vara. Agora, a desembargadora Clarice, que atuou muitos anos nas varas de família, não sei se seria esse o posicionamento da eminente desembargadora que tem essa experiência pretérita. Sempre foi o juiz que decidiu a primeira, vai continuar prevento para as demais questões a respeito daquele mesmo problema. Porque ele vai precisar do que está lá na original para aceitar ou não a revisão. Esses processos nunca morrem, eles estão sempre revivendo, dando filhotinhos. Então, funciona desse jeito. Já está encerrado, então não há conexão. Pois é. Eu até concordo que, em caso de alimentos, é uma situação específica, né? Eu também mudo meu voto, acompanho a desembargadora Clarice, pela especificidade das ações de alimentos, que elas não transitam em julgado, na verdade, né? Elas sempre acabam... Transita em julgado só formal, material não. Então, por isso, eu nunca apliquei a súmula, o verbete 230 da súmula do STJ, nesse caso. Tem legislação específica, né? Eu me rendo à vasta experiência da desembargadora Clarice. Essas ponderações em atas, notas, por causa para que o juiz também não fique à deriva, né? Há uma súmula. E nós estamos tendo um entendimento de que, uma vez que essa ação não transita... Mas a súmula é relacionada à conexão de processo julgado. Né? Pois é, eu acho que essa súmula não se aplica a esse caso. Natureza. Não se aplica. Né? Então, podemos anunciar o Então, fica rejeitado o conflito. Mas aí você faz um novo voto, Anderson? Você faz um novo voto? Já estou votando oralmente aqui, só vou retificar o meu. Aí fica valendo. Eu só estava querendo entender como que fica na dinâmica do acordo. O voto dela vai do jeito que está escrito. Não, eu altero meu voto. Vai fazer. Então, ela continua sendo relatora, então. Sim, eu altero meu voto. É interessante essas discussões. Porque é o que eu falo, a experiência da desembargadora Clarice, que tanto tempo atuou nessa área, pode muito bem clarear essa situação e desmistificar a determinação que consta nessa súmula, até porque a súmula é aplicada de forma genérica a todos os processos. Só que as ações de alimentos, elas têm uma especificidade que difere das demais causas, que é a de não transitar em julgado o direito material contido no seu bojo. Então, em razão disso, é que nós sempre vemos esses filhotinhos processuais aí, né? Então, o resultado é pela improcedência do conflito. Unanimemente, nos termos do voto da relatora, em dissonância com o parecer ministerial. Agradecendo a presença de todos, não havendo mais nenhum processo em pauta, declaro encerrada a presente sessão.